E eu queria lhe perguntar o seguinte, como líder que o senhor é, líder de uma grande igreja, líder de vários pastores, como é que o senhor avalia, então, esse silêncio do presidente? O senhor acha que, nesse momento, é bom que ele fique em silêncio para não falar bobagem, falar demais também? Ou ele deveria se posicionar reconhecendo a derrota, enfim? Como é que o Eu senhor avalia esse silêncio dele? faço minhas palavras do nosso querido general Hamilton Mourão, quando estava com ele lá, disse: fale com o seu povo. Não é justo que as pessoas fiquem plantadas em frente aos quartéis se o nosso general não se posiciona. Ele não pode falar: para com isso, para com essa conversa. Talvez haja um projeto, talvez haja um plano. Eu não acredito, e vou falar isso aqui como um homem de Deus, como um profeta. Eu acredito que haverá uma intervenção não militar, mas acredito numa intervenção divina. Não podemos esquecer que o avô do senador Aécio Neves, certa feita, ganhou as eleições. E ele disse: nem Deus toma a minha cadeira. Ele ganhou, mas ele não sentou na cadeira. Eu vejo nesse momento, nunca a nossa fé e o nosso povo foi tão escarnecido como nesse momento. Projetos diabólicos estão tramitando. Quero dizer algo que, como homem de Deus, vocês podem rir, ridicularizar, zombar de mim, mas quem viver, verá. Muitos homens de Deus eleitos com o voto da igreja vão se vender. Não podemos esquecer que na primeira mandato do presidente Lula, havia uma oposição muito grande contra ele no Congresso Nacional. Talvez, com todo respeito, você que não entende um tanto quanto de política, às vezes fala: por melhor que seja o presidente, ou pior que seja o presidente da República, existem pautas, existem projetos de leis, como estamos vendo agora, para passar aí a tese, para poder pagar, vou falar, o teto de gasto, para poder honrar os compromissos que o partido que venceu as eleições queira colocar em pauta para honrar os compromissos. Eu estou tendo aqui que ser bem político, até para não prejudicar o Misael com o YouTube agora, mas eu vou lhe falar algo. Escrevam. Deus não se deixa escarnecer. Ele sempre dá a última palavra. No caso do livro de Jó, no livro de Jó, você acompanha o livro de Jó e você vê que o diabo falou, a mulher falou, os amigos Bildade, Zofar e Elifaz. O mundo inteiro está sabendo o que aconteceu com o Tribunal Superior Eleitoral. As fraudes estão aí. Então, nós estamos começando a viver uma certa ditadura. Daqui a pouco, ainda bem que podemos falar hoje. Mas eu acredito como homem, isso não vai passar em vão. Deus vai agir, algo muito poderoso vai acontecer nessa nação, que vai sacudir esse país. O Brasil é o berço do avivamento, a promessa de Deus. Vários homens de Deus, várias mulheres de Deus já profetizaram. Billy Graham, várias pessoas já profetizaram. Poderia citar aqui Spurgeon, vários homens que o Brasil seria o próprio pastor Benihim, a Amy McPherson, da Evangelho Quadrangular, disseram: o Brasil é o celeiro. Há americanos vindo para o Brasil dizendo: a terceira onda vai acontecer. Mas, nesse momento, precisamos de homens posicionados, precisamos de homens de caráter. E eu acredito, não quero ser aqui, mas quem viver verá. No primeiro mandato do presidente Lula, havia uma grande oposição contra ele. Os projetos não passavam na Câmara. Começou o quê? O mensalão. Denunciado por quem? Roberto Jefferson. Que, na minha opinião, e eu falei isso para ele, está no site dele, isso já não derrubaram, e ele foi homem, ele foi na nossa igreja, e eu apontei o dedo para ele e falei: para mim, o senhor e o cabo Daciolo foram os dois cabras mais machos que eu já vi ali tomar a voz naquele congresso. Porque o senhor falou: aqui existe um esquema de mensalão, todo mundo recebe para provar, e eu sou o primeiro. Porque geralmente, quando sai, irmão Israel, de uma igreja, o pastor fala mal, o pastor fala mal da igreja, né, que ele está e etc. Fala mal. Mas o Roberto Jefferson foi homem para falar: aqui tem um esquema de corrupção, os deputados se vendem para, na época era o PT, se venderam, foi o maior escândalo de mensalão, e o primeiro sou eu. Ele falou: eu faço parte do esquema. Foi preso, pagou. Eu falei: eu lhe admiro pela sua coragem e pelas... Tudo bem, ele foi preso, pagou pelo que devia. Então, eu acredito que nesse momento
Muitos homens vão... Escrevam, guarde isso, grave isso. Essa live não é em vão. Muitos homens de Deus, que representam a bancada, vão se vender para que projetos diabólicos sejam aprovados. Escrevam, vocês vão ver o que vai acontecer.